Olá, boa tarde. Meu nome é Márcio Brito, sou programador há bom tempo já, desde a década de 90, comecinho da década de 90. Programava com VB6, Delphi e as linguagens que dominavam na época, né? E eu fui sempre acompanhando a evolução, HTML, HTML5, C, C Sharp, VBNet, CSS3, Ajax, entre outras. Bom, aqui eu vou falar dessa aplicação que eu fiz em especial, porque ela mostra profundo conhecimento a nível de banco de dados, a nível de comunicação remota e tudo mais. Bom, o cliente chegou para mim e pediu uma aplicação, ele explicou para mim que ele tem uma empresa que presta serviço para transportadoras. Então, o que, que ele faz? A transportadora tem lá uma frota de, vamos supor, 100, 200 veículos, e ele pega essa frota e checa a documentação, checa o IPVA que está vencendo, aquela coisa toda. Ele fazia isso, o pessoal dele fazia isso manualmente. Então eles entravam aqui com o usuário dele, né? Entravam com o usuário dele lá no site do Inmetro e logavam, ia lá na ia lá na no ensaios, digitava o número da placa, dava a buscar, pegava essa informação aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, pegava essa informação aqui, colocava todo no Excel e fazia relatório, fazia checagem, aquela coisa toda. Aí ele chegou para mim e falou assim: Márcio, eu precisava agilizar isso, eu precisava transformar tudo isso numa aplicação, todo esse meu processo. Bom, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz um robô, um sistema de robô. Tá? Aqui eu fiz em VB, não que seja limitado a VB, não, pelo contrário. Eu domino qualquer linguagem, VB, tem diversos trabalhos, tanto em HTML5, quanto eu já fiz aplicações, joguinhos em HTML5, C Sharp, para mim não importa. Até porque quem é programador de verdade sabe que if, else tem quase todas as linguagens, while quer dizer os que mais, a forma como você escreve é o que menos importa. O importante é você entender todo o conceito. Bom, então aqui eu fiz em VB, né, VB.NET, como pode ver, criei um socket, que o próprio aplicativo web que eu fiz, que é esse aqui, ele entra, esse conteúdo aqui, ele é um campo lá que ele coloca o próprio HTML dele, pode ser qualquer coisa que ele quiser. Isso aí eu não importei muito com isso não. Deixei lá a área para ele cadastrar, né? Tá, ele logou aqui, apareceu a área de administração. A aplicação, assim, a princípio ela parece bem simples. Eu gosto muito disso, eu gosto de trabalhar com coisas simples, assim, para não assustar muito a pessoa, para não deixar o trem muito complexo, a pessoa assusta e se perde todinho. Aqui, onde ele cadastra, primeiro passo é ele cadastrar o lote. Lote é o seguinte: uma mesma empresa pode ter grupos de veículos. Ele pode ter, por exemplo, veículos em Jaciaras, ali tem 100 veículos, pode ter outro grupo lá em Primavera do Leste, lá tem 200, então quer dizer, isso aí, uma empresa só pode ter vários grupos, então eu chamei de lote para ficar mais fácil, para não ficar muito limitado. Poderia ser cliente, mas aí ia limitar cliente, aí eu teria que criar uma subdivisão, então preferi chamar assim, lote. Tá, aqui eu vou criar um lote teste, eu zerei o banco de dados para fazer esse teste, essa demonstração, tá? Então tá, criei o lote, né, que eu posso criar quantos lotes quiser, é uma aplicação comum. Essa aplicação tem cada coisa fantástica que ela faz. Então vamos lá.
O lote está zerado, como pode ver aqui está tudo 0,00000. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, depois eu explico algumas coisas mais importantes, mais pertinentes no caso, né? Aqui ele pede para eu digitar as placas que vão ser inseridas. Ela pode ser inserida, excluída ou resetar, mas isso para um banco de dados já existentes. Eu estou pegando aqui as placas, algumas placas que eu quero checar. Aqui eu posso escolher o arquivo CSV, se tiver um arquivo CSV, ou eu posso digitar aqui mesmo. Vou digitar aqui mesmo só para... Pronto, ele já pegou aqui as 10 placas, já está aqui, ó, total a consultar, 10 placas. Então eu posso finalmente num robô. Eu não vou... depois eu volto aqui. Eu vou lá no robô. O que esse robô ele faz? Aqui ele já descobriu que tem esse aqui para consultar. Antes, se eu viesse aqui, ele ia dizer que não tem. Por exemplo, eu posso vir aqui, criar um novo. Teste 2. Posso criar um novo, o robô não acha ele, porque ele não tem nada para consultar. Tá, beleza. Eu vou fazer o que aqui? Nesse exato momento, lá no servidor web, foi criado um socket que entrou, fez o logon, né? Lá na configuração ele diz a senha dele e tudo mais, a URL de login, aquela coisa toda, fez o logon, gravou o cookie, está gerando o cookie em tempo de execução. Esse cookie, depois do logon, ele é mandado e é gerado, para não ter que fazer logon toda hora, e é despachado via... Isso aí para quem entende de comunicação via TCP/IP, via HTTP, sabe que isso é uma coisa extremamente complicada. Você faz o logon, já seta o cookie, você faz toda a comunicação da sessão via você mesmo. Então você gerencia tudo aquilo que o navegador, no caso, faria. Tá. Ele já checou, né, os que ele deu ok emitido, tal, já foi tudo para o banco de dados. Ele encontrou 10 definitivos. Preliminar é quando não está a placa, ela foi dada entrada lá no Inmetro, mas não foi finalizado lá pelo pessoal do Inmetro, né? Aqui já consultou, já terminou o que esse robô tinha que fazer, foi super rápido. Ele chega a consultar num dia, ele consulta mais de 10 mil, não que tenha essa demanda, a demanda é muito pouca, a demanda não chega a metade disso, é só para a empresa dele. Então o que acontece? Depois que ele fez a checagem, ele já tem aqui os definitivos, aquela coisa toda. Então ele já pode gerar o relatório, né? Então aqui eu vou criar um relatório. Vou chamar de relatório teste também. Salvar. Ok, foi criado o filtro, né, no caso. Aqui eu quero esse aqui. Essa aqui é uma parte muito interessante também. Outra parte muito interessante. Veja, essa aplicação, ela tem como objetivo mostrar o que uma aplicação pode fazer pela empresa. Você vê que só nessa etapa de ir lá no Inmetro, coletar dados, jogar no banco de dados, aquela coisa toda, já eliminou o uso de umas 3 pessoas que trabalhariam diariamente só fazendo isso, né? Então o sistema já faz isso para ele. Aqui você pode, aqui eu fiz um gerenciador, ele não entende nada de programação, obviamente. Ele entende o básico do que ele quer, ele sabe. Então, por exemplo, aqui ele cria, em tempo de execução, aqui tem um gerenciador de formulazinha que eu fiz, lembrando muito do Axis, né? Até coloquei o Axis aqui, porque o Axis ali é interessante. A pessoa que não entende nada de programação pode fazer o seu relatório, né? Aqui ele pode montar o que ele quer. Por exemplo, o pneu, ele quer que o pneu seja diferente de vazio, por exemplo, né? E aquele velho conceito do e ou, né? O and, o or das linguagens de programação.
E ele pode escolher também se ele quer que esse campo seja exibido, não exibido, tal. Vamos colocar nada aqui, até porque eu quero ver esse relatório como que ele está, e vamos ver. Ele gera o relatório, né, que em tempo de execução, mostrando exatamente tudo aquilo que ele queria. Não ficar aquela coisa chumbada dele, ter sempre que recorrer ao programador toda vez que ele precisar fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, chassi não tem nada, então não quero chassi. Eu posso vir aqui no chassi e não mostrar esse campo. Quando não mostrar esse campo nunca, todos os relatórios, os filtros que foram gerados, nunca vai aparecer esse campo. É como se eu definisse um padrão, né? Vou colocar só para esse relatório. Aqui o chassi já sumiu. Aqui ele pode dizer que é só para pegar marca, Scania, por exemplo, a marca, eu quero que seja sempre contém Scania, ou contém outra coisa, e assim vai. Quer dizer, uma aplicação simples, aqui ele faz o download. Aplicação simples, já gera o CSV que ele quer para mandar para o cliente. E com isso, bom, a pessoa que constrói tudo isso em banco de dados, juntando tabelas e tudo mais, já se vê que não é um aprendiz, né? Então, o objetivo era mais isso, mostrar a complexidade das aplicações que eu consigo desenvolver. Tá? Um abraço, tchau.